Olá, eu me chamo Breno Brandalize Demarque e esta videoaula é uma contrapartida pelo prêmio dado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo através do PROAC Direto número 39 de 2021 a profissionais do setor cultural e criativo. Nosso objetivo é passar por todas as etapas necessárias para que você possa produzir o seu podcast com qualidade e sem muitos recursos. Para tanto, você vai precisar de uma conta no Spotify for Podcasters, que é o antigo Anchor FM, vai precisar também de um gravador de áudio externo ou mesmo um celular que tenha qualquer aplicativo que possa configurar a captação e, por fim, um computador com internet e que tenha instalado os seguintes softwares: um editor de texto, um editor de áudio e um editor de imagem. Nesta videoaula, nós vamos tomar por padrão, como editor de áudio, o Reaper, mas deixaremos também na descrição outras sugestões para essas três categorias de softwares. Bom, vamos lá então. A primeira etapa que vamos falar é o processo de prototipagem, ou seja, o processo de criação do seu podcast. É pensar num título, quem vai ser o público-alvo, o que você pretende abordar nos episódios, entre outras questões. Mas antes, nós resolvemos trazer um breve contexto de como está sendo a produção de podcasts atualmente para conseguirmos pensarmos até ideias melhores dentro do que já está sendo produzido ou que foi produzido. Aqui nós vemos alguns dos podcasts que foram ou estão sendo produzidos no Brasil, como o 37 Graus, o Revolu Show, o Anticast, que agora está interrompido, o Visualmente, Lado Black, Antinomia, Filosofia Pop, Grifa Podcast, o Braincast, o Mamilos Podcast. Temos também o Babel Podcast, feito por elas, Durma com Essa, do Nexo, o Escuta, que também é um episódio um canal do Nexo e que também está interrompido, o Depois da Roda, Projeto Humanos, que agora tem uma série, o Bravo Podcast, o Desobediência Sonora, Quadro em Branco, e o Podcast de Marte, que é o podcast que eu venho produzindo desde 2019, mas que devido a algumas circunstâncias também está um pouco parado. Resolvemos trazer também alguns podcasts gringos, como o Seriously Wrong, o Rádio Ambulante, o Accent of Woman, o Revolutionary Left, o Hidden Brains, Invisibilia, Antro Alert, This Antro Life, o Trincheira Anarquista e o Tiflo Áudio. Além disso, acreditamos que é importante pensar, a partir da produção em massa e o excesso de informação que estamos cada vez mais inseridos, em um processo constante de despolitização das redes e um intenso combate à desinformação e à fake news, e pensar que o podcast ele pode ser uma ferramenta para a divulgação científica e pedagógica, uma ferramenta que pode estar inserida, inclusive, nas salas de aula. É interessante também pensar que o podcast pode ser uma possibilidade também de compartilhar os nossos relatos, ou seja, compartilhar histórias mais plurais. Algumas perguntas iniciais para você pensar o seu podcast é o que o seu podcast vai trabalhar. E nessa questão nós indicamos ali o título, o subtítulo, a descrição e o formato. Quando que o seu podcast vai ser publicado? Ou seja, qual é a frequência? Vai ser semanal, quinzenal, mensal, entre outras possibilidades. Com quem que será feito esse podcast? Você fará sozinho, sozinha? Convidará outras pessoas? E o público? Para quem que você vai destinar o seu podcast? Além disso, é interessante pensar dentro do onde, quais são as plataformas e as redes sociais que você divulgará o seu podcast e onde o seu podcast estará hospedado. E, por fim, o como, que traz tanto a questão metodológica de você elaborar o seu podcast, como também os equipamentos que você vai precisar para produzi-lo. Nós trouxemos aqui alguns exemplos, como a possibilidade de pensar os formatos do seu podcast. Se será um bate-papo ou um debate, o famoso talk show, se ele será em formato de documentário, de entrevistas, será um podcast narrativo, de storytelling, de audiolivro ou audiodramas, será um monólogo, uma palestra, ensaios ou até mesmo que trabalhe a possibilidade de jogos, que também é conhecido como game shows, principalmente usado quando você vai trabalhar o RPG, né? Role Playing Game. A partir disso, pensando esses formatos, é importante pensar também a duração que vai ser esses episódios. E aqui nós brincamos, né? Um episódio expresso, que tem até 5 minutos, um curta, que dura até 15 minutos, um média,
com 40, um longa, que seria até 2 horas, e o que nós acreditamos que são os podcasts estratosféricos, que passam de 2 horas. Pensando o formato e a duração, é interessante retomar aquele ponto sobre a frequência. O seu podcast ele vai ser recorrente, ou seja, a cada semana vai ter um episódio, a cada quinzena ou a cada mês, ou ele vai ser serializado, ou seja, você vai publicar uma série de episódios praticamente no mesmo período ou em um curto espaço de tempo, porém ele vai levar mais tempo para ser disponibilizado, ou seja, vai ser anual, vai ser semestral e por aí vai. A partir desses 3 pilares, nós podemos passar para os outros 3, que é a questão da identidade visual e sonora do seu podcast e como vão estar os metadatados de cada episódio que você vai publicar. Com relação à identidade visual, é importante você definir a paleta de cores, a tipografia, a arte de capa do seu canal e a arte de capa de cada episódio ou da sua temporada. Dentro da identidade sonora, os itens que nós julgamos importantes são a introdução, a transição entre os blocos, que é a vírgula, a trilha sonora, que é o Background Music, BGM, que seria a música de fundo, os efeitos sonoros, que entra como Sound Effects, SFX, e o outro, que seria o encerramento. E por fim, dentro dos metadatados, a autoria, o título e o subtítulo do canal, a descrição do canal, o título dos episódios e a descrição dos episódios. Depois que você refletiu bastante e definiu o que vai ser o seu podcast, agora nós podemos passar para a segunda etapa, que é a de pré-produção. Nessa etapa, a primeira coisa que nós julgamos que é importante fazer primeiro é pensar qual tema ou quais temas você pretende abordar. E para isso, eles podem estar divididos em tópicos especializados, eixos temáticos, pautas quentes ou obras literárias. São algumas das possibilidades. Depois que você pensar esses tópicos ou esses eixos temáticos, ou se você vai trabalhar com notícias ou obras, é importante você fazer uma pesquisa sobre o que já foi falado sobre esse tema. Ou seja, procurar as fontes de informação para isso. E aqui indicamos repositórios e bases de dados, jornais e demais periódicos, plataformas de streaming, sejam podcasts, vídeos, reacts ou até mesmo lives, rádios e o próprio Google Analytics. Depois que você tiver definido o tema e feito uma pesquisa prévia sobre o que já foi falado sobre esse tema, você começa a escrever o roteiro. E esse roteiro ele pode ser organizado por tópicos, por perguntas, pode ser um roteiro descritivo, pode estar em eixos temáticos, pode estar apresentando conceitos ou categorias, ou pode estar dividido em períodos ou atos, se for um podcast mais narrativo, ou que tem uma proposta de apresentar como foi a história de um país ou de uma sociedade em um determinado período. E depois que você tiver feito o roteiro, seja de perguntas ou um roteiro narrativo, você vai finalmente poder se preparar para a gravação. A primeira coisa, caso tenham convidados, é entrar em contato com essas pessoas para ver a possibilidade de quando é possível gravar, em seguida elaborar e enviar esse roteiro, a pauta ou as perguntas para essas pessoas que você convidou, agendar e se preparar para essa gravação e, por fim, gravar e fazer o backup dos arquivos. Aqui vamos compartilhar 2 exemplos de roteiros que foram escritos e produzidos para o podcast de Marte. O primeiro deles foi um episódio sobre relatos sobre a Waldorf, que foi uma escola em que eu pude ter a possibilidade de estudar, que meus pais me colocaram lá quando eu era criança, e foi um período muito importante para o meu desenvolvimento. E aqui está um pouco esse roteiro mais descritivo, que eu escrevi da maneira como eu iria gravar. O segundo exemplo de roteiro é de uma entrevista que eu e o Igor Costa fizemos com a Maria Clara Ferreira de Almeida Saraiva, que na época era presidente da Associação Portuguesa de Antropologia. É interessante que nesse episódio nós fizemos um pequeno editorial explicando qual que era o objetivo do podcast e o que seria tratado nessa entrevista. Tanto esse episódio quanto o anterior você pode acompanhar na íntegra lá no canal do Podcast de Marte. Antes de seguirmos para a etapa de produção, é importante a gente mencionar alguns fundamentos relacionados à produção de podcast. Nós vamos tratar agora dos equipamentos e de alguns conceitos de áudio que são importantes para a gente saber mais para frente. Antes de seguirmos para a etapa de produção, é importante nós termos conhecimento de alguns equipamentos e de alguns conceitos relacionados à produção de áudio. Mesmo que você vá gravar com o celular,
é importante saber quais são as categorias de microfones que estão disponíveis no mercado. A primeira delas são os condensadores, que geralmente são melhores para captar a voz. E aqui nós colocamos como exemplo o Rode NT1. Nós temos também os microfones dinâmicos, que geralmente são mais sensíveis e são muito bons para captar instrumentos. Aqui nós mencionamos o Rode M1. Temos também os microfones de fita, que são um pouco antigos, mas geralmente são utilizados para gravação de voz, de canto, por terem uma alta pressão sonora. E aqui nós mencionamos o AEA R84A. Temos também os omnidirecionais, que possuem maior portabilidade e captam todas as direções. Aqui temos o Shure Motive MVL/A. Temos também os shotguns, que possuem uma extremidade na ponta, mas com um pouco de reflexões e vazamento nas laterais, com o Boya BP25. E por fim, nós temos os cardioides e os supercardioides, que possuem uma alta sensibilidade na frente, pouco dos lados e nada atrás, ou seja, a gravação fica somente no eixo principal. E aqui temos o Comica CVM VP2. Essa característica que alguns microfones podem ter de captar todas as direções no caso dos omnidirecionais, ou de ter uma sensibilidade na frente, como é o caso dos cardioides e supercardioides, tem a ver com os padrões polares, ou seja, a diretividade que aquele microfone, que pode ser um condensador dinâmico ou de fita, tem para fazer a captação. Aqui nós temos uma representação gráfica dessa possibilidade de captação. Nós vemos, por exemplo, que o cardioide e o hipercardioide tem essa diretividade mais nas pontas e, no caso do hipercardioide, tem um pequeno vazamento atrás. O omnidirecional ele não tem nenhum desenho porque ele capta realmente todas as direções. O bidirecional, ou figura 8, capta tanto na frente quanto atrás. E por fim, o direcional capta mais à frente e tem um pouco de vazamento nos lados e um pouco atrás. E aqui nós temos uma representação tridimensional dessas diretividades, desses padrões polares, que acho que facilita para uma visualização e um entendimento de como que funciona. Apesar de ter mostrado aqueles microfones, sabendo que vários deles são muito caros, a ideia, na verdade, é outra. Não criemos pânico. Uma coisa é ter eles como uma possibilidade futura de investimento, e outra coisa é o que a gente pode fazer com o que temos no momento, disponível. Por isso que nós insistimos tanto na ideia de gravar com celular, que acredito que seja o recurso mais disponível para todos nós. Seguindo agora para os conceitos dentro dessa seção de fundamentos, vamos trabalhar agora as extensões de arquivo, a frequência de onda e a resolução de amplitude. Com relação às extensões de arquivo, que é o processo de compressão ou a fidelidade do arquivo final, nós temos uma série de extensões. As mais conhecidas provavelmente são o MP3, o OGG, que é muito utilizado no WhatsApp, o WAV, o WMA, enfim, mas também tem o 3GP, e na imagem abaixo vemos uma série de outras extensões, como o M4A, MP2, enfim. A frequência de onda tem a ver com o número de variações por segundo, ou seja, o comprimento dessa onda. Lembra um pouco as aulas de física que tivemos no ensino médio, ou caso você ainda não tenha tido, você vai ter. E na produção do áudio e até nas telecomunicações e na rádio, as mais conhecidas são a 44.1 kHz, 48, 88.2 e 96 kHz. Na imagem abaixo, nós vemos que um som forte tem uma onda com maior amplitude, e em contraste, um som fraco possui uma menor amplitude. E por fim, e falando em amplitude, nós temos a resolução de amplitude, que é a dinâmica do áudio, basicamente. Ou seja, os níveis de volume que o arquivo consegue registrar com qualidade, mais conhecido pelo termo em inglês, que é o bit depth ou o rate, bit rate. E aqui nós temos 8 bits, 16 bits, 24 bits. E aqui nós temos um exemplo nessa figura, como é a diferença entre o áudio na sua forma captada, né, a waveform, depois no processo de codificação em 22 bits, 16 bits e 8 bits. Agora, finalmente, vamos para a etapa de produção, que é o processo de se preparar e gravar o seu episódio. E aqui é muito importante você ter uma organização prévia para que isso aconteça. E a primeira coisa é organizar todos os itens que vão ser utilizados no dia da gravação. Sejam dispositivos, softwares, microfones,
mesas de mixagem, interfaces de som, cabos, pilhas, adaptadores, extensões, entre outros itens. Depois que você tiver separado esses itens e for ao local de gravação, que pode ser o seu quarto, a sua sala, um local externo, um estúdio de gravação ou qualquer outro lugar, você vai configurar esses itens. Você vai, de repente, instalar os softwares necessários para fazer a gravação naquele dispositivo, naquele computador, criar uma conta e fazer o login, por exemplo, no Anchor, que agora virou Spotify for Podcasters, interligar e conectar todos os equipamentos, ligando os microfones com os cabos, na interface de som, na mesa de mixagem, enfim, o que for necessário. Depois que você tiver separado e configurado todos esses itens e equipamentos, você vai precisar ligá-los e daí você vai fazer uma breve gravação para conferir se a qualidade da captação está boa. Se não, você vai fazer alguns ajustes e depois fazer outros testes até você ficar satisfeito com essa qualidade. E aí, depois que estiver tudo pronto, é só gravar e ter a versão definitiva do seu áudio. Depois que você tiver feito a gravação, aí nós vamos passar para o processo de pós-produção, que é a etapa de editar o seu podcast. Então a primeira coisa que é importante fazer é criar um backup desses arquivos brutos, ou seja, os arquivos originais que você tem em mãos, porque de repente pode dar algum problema, ou você faz alguma edição a mais do que o que você queria e não consegue voltar, e aí você perde todo um trabalhão que já foi feito. Então é sempre importante ter os arquivos brutos em mãos. Depois que você tiver feito isso, é importante separar todas as trilhas sonoras, músicas e os elementos que compõem a identidade sonora do seu podcast, junto com esses arquivos de gravação, mesmo que sejam em pastas diferentes, para você facilitar e agilizar o seu processo de edição. E aí, finalmente, como uma sugestão, você pode até separar esses arquivos em pastas de acordo com as etapas que você está fazendo. Então, uma pasta para os arquivos brutos, uma pasta para os mixados, depois masterizados, se houver essa etapa, e, finalmente, uma para os arquivos finalizados, ou seja, o podcast final, como você pretende distribuir. E aí, depois que você tiver feito esse backup e separado esses arquivos, aí você vai criar um projeto com o software de áudio que você prefere. Aqui nós vamos usar o Reaper mais à frente. E aí depois que você fez o backup desses arquivos e separou todos os outros elementos, inclusive da identidade, e depois que você fez o backup e separou todos os arquivos necessários para o processo de edição, aí você vai criar um projeto no software de edição de áudio que você preferir. Aqui, como dissemos, vamos trabalhar com o Reaper um pouquinho mais à frente. E aí você vai criar um projeto que seja condizente com o que você está produzindo. Então, por exemplo, se você fez um episódio com mais de uma pessoa, é interessante que cada pessoa tenha a sua faixa de áudio e o seu microfone específico para poder facilitar e ter uma qualidade melhor no resultado final. Além disso, é interessante criar, por exemplo, faixas para as trilhas sonoras, para os elementos que compõem a identidade sonora do seu podcast. E aí, por fim, depois que você tiver criado todas essas tracks e nomeado elas, aí você vai inserir realmente os arquivos ali para começar a trabalhar. Depois que você criou esse projeto inicial, porque obviamente algumas mudanças vão aparecer ao longo do processo de edição, você vai passar para a decupagem, que é conhecer o que foi esse episódio. E aí, nesse processo, é importante dar uma lida no roteiro, se for principalmente um podcast narrativo, escutar novamente o conteúdo gravado, adicionar os marcadores e os comentários para saber em que momento cada tema está sendo falado, e em seguida começar a fazer os primeiros cortes e adicionar as outras inserções. Depois que você fizer essas primeiras modificações, aí você vai passar para realmente o processo de edição e montagem, que é atentar para a dinâmica da gravação, para ter uma pausa entre as falas, mas também não ficar muito pausado, também não ficar muito rápido, analisar os blocos ou as sessões e a sequência do conteúdo para ver se está fazendo sentido, se a música que você escolheu combina com o que está sendo falado ou debatido. Em seguida, você também vai refletir sobre a necessidade de inserir, remover ou alterar a posição dos arquivos em determinados trechos, blocos ou sessões. Então, tudo isso é o processo de edição e de montagem, que você vai literalmente ir cortando o episódio, colocando as trilhas sonoras e, de repente, invertendo a ordem do que realmente foi captado. E aqui temos um outro exemplo de roteiros, que é o de Leituras Poéticas da Leila Mikulis, que foi um episódio produzido em colaboração com muitas pessoas. Então, para eu conseguir me organizar no processo de edição,
Já na pré-produção, na escrita do roteiro, eu já destaquei em azul todas as falas que eu iria gravar, o texto, né, que eu iria gravar, em azul. Em laranja eram as partes que a Graziela Simões iria gravar, e o que está em amarelo são as leituras dramáticas que outras pessoas colaboraram lendo os poemas da Leila Mikulis. E além disso, nessa parte também específica, tem um trecho em que a Leila Mikulis fala, em uma outra entrevista que ela se deu, sobre a diferença entre poetas e poetisas. Então aqui nós temos 4 tipos de áudios diferentes. Na verdade, 5, porque tem a leitura da Grace Almeida e da Fabiana. Então tem a minha leitura, da Grace, a da Grazi, a da Leila falando e a da Fabiana. Então foi importante ter essa organização prévia para agilizar no processo da edição. Por fim, depois que tiver tudo organizado, todas as trilhas sonoras inseridas, efeitos, falas e tudo que é necessário, aí a gente vai passar para o processo de mixagem e masterização. Isto é, melhorar a qualidade de cada track, que é o processo de mixagem, e depois fazer um processo, né, de tratamento de áudio em todas as tracks num total, assim, numa forma global, que é a masterização. E por fim, aí nós vamos para o processo de renderização, que é criar um arquivo a partir de tudo isso que foi inserido no programa de edição de áudio. Então, é basicamente renderizar o processo de criar um novo arquivo com todas as camadas inseridas e os efeitos aplicados. Bom, agora vamos compartilhar algumas dicas sobre os fundamentos do processo de edição. A primeira questão tem a ver com a dinâmica, porque às vezes a gente grava em uma dinâmica e na hora de editar a gente procura uma outra. Então a dinâmica ela também está atrelada à ambientação, seja ela textual ou sonora. E para isso você pode, por exemplo, acelerar ou prolongar a duração das falas ou de certos momentos do episódio para conseguir dinamizar isso conforme você deseja. Isso também está atrelado à ambientação do que você pretende trazer. De repente, é um podcast narrativo e você quer trazer uma sensação de suspense, de alegria ou de tristeza, então inserir músicas de fundo e ou efeitos sonoros pode ser fundamental para conseguir estabelecer essa relação emotiva. E por fim, a dramatização, que tem a ver também com o processo de trabalhar a voz para fazer essa gravação desses episódios. E aqui vamos trazer algumas sugestões bem gerais, como fazer exercícios vocais, técnicas corporais, exercícios de relaxamento, fazer uma pausa durante a gravação ou inserir um espaçamento na edição. De repente, como dissemos anteriormente, inserir músicas de fundos ou efeitos sonoros. E com relação aos exercícios, de repente é importante você procurar um profissional capacitado em uma área específica. De repente, uma pessoa que trabalha com fonoaudiologia, ou alguém que trabalha no teatro, alguém que trabalha com a voz, que canta. Então, de acordo com o que você procura, é importante também ter um embasamento profissional, né? Procurar pessoas capacitadas para te ajudar nesse processo. Quando a gente está falando desse processo de edição, montagem, pós-edição como um todo, a gente está falando também de posicionar elementos sonoros no decorrer do processo de edição. Então, de repente, algumas alterações elas podem já estar previstas no roteiro, como a gente mencionou ali, tinha o meu áudio, depois tinha uma leitura, depois tinha um trecho da entrevista da Leila Mikulis, depois tinha um trecho da Grazi e assim por diante. Então, esse posicionamento ele já estava previsto no roteiro, mas eu poderia ter feito alguma alteração no decorrer da edição, como ocorreu, por exemplo, no episódio do Luxúria, que eu acabei alterando a ordem das músicas, então foi um pouco isso, né? Às vezes acontece e isso faz parte desse posicionamento de inverter a ordem desses elementos. Além disso, a gente tem que pensar os cortes que a gente vai fazer no processo de edição, ou seja, o que é possível cortar. Então a gente pode cortar palavras atropeladas ou mal pronunciadas, desde que elas sejam repetidas logo em seguida, reduzir vícios de linguagem ou repetições desnecessárias. Você também pode remover ruídos pontuais, como tosses, estalos, batidas leves, marteladas, sirenes, latidos, o carro do ovo que passa na rua, a chaleira, o liquidificador, entre outras falhas, por exemplo, de conexões que podem aparecer se você for fazer essa gravação virtualmente. E outras coisas que você julgue necessário. E aí, por fim,
o tratamento. O que é possível recuperar desse áudio? Você pode remover ou reduzir parcialmente algumas faixas de frequência para reduzir o som de ventilador, ar-condicionado, mau contato, cabos de baixa qualidade, tensões elétricas. Você pode aumentar ou diminuir o volume de áudio, alterar propriedades da voz, deixando mais grave ou aguda, e inclusive aumentar ou reduzir a reverberação, que seria o delay ou o eco. Agora, passando para os fundamentos da pós-edição, vamos trabalhar alguns conceitos e algumas ferramentas que são utilizadas nesse processo. A primeira delas tem a ver com o decibel, que é indicado por dBs, que é a medida da razão entre dois níveis de potência ou intensidade de som, que seria a pressão sonora. Então aqui nós temos dois exemplos com vários sons que são encontrados no cotidiano com as suas diferentes intensidades de som que são representadas em decibéis, ou seja, dBs. Então, por exemplo, na imagem que está abaixo à esquerda, nós temos, por exemplo, o 0, quando chega em 10 é o limiar de audição humana, que é quando a gente começa a escutar alguma coisa. Sussurros e riso suave, está entre 10 e o 20. Quando começa em conversas em lar tranquilo, já está em 30, e assim por diante. No lado direito, nós temos também marcado com 10 o limiar da audição, com 20 estúdio de radiodifusão, 30 estúdio de gravação, 40 um quarto, 50 um escritório silencioso, e assim vai até chegar em broca pneumática que está em 130, que aí já é uma intensidade de som muito alta. Uma ferramenta que é importante de ser utilizada, principalmente na hora de exportar o seu episódio, é o medidor de volume, que ele mede a intensidade do som de uma determinada track ou da master, que é o conjunto de todas as tracks, de todas as faixas. Temos também o analisador de espectro, que é o Spectrum Analyzer, que fornece o resultado visual de como a track ou a master está se comportando em tempo real. Além disso, nós temos o compressor, conhecido também como a sigla comp, que ajusta a dinâmica do áudio. Ele diminui o que está alto e aumenta o que está baixo, deixando um áudio comprimido e balanceado. Temos também o equalizador, conhecido pela sigla EQ, que nos ajuda a cortar ou reduzir frequências que não são necessárias para o que a gente está trabalhando. Temos também a redução de ruídos, o Noise Reduction, que remove ruídos de fundo, como o próprio nome diz, da track ou da master existentes em várias fitas cassete, por exemplo, chiados provenientes de equipamentos no local da gravação, como ar-condicionado, ventilador, cabos com mau contato ou com baixa qualidade, enfim, entre outros que a gente mencionou anteriormente. Essa ferramenta também é conhecida por Dehumor, Denoise. No Reaper tem a ferramenta chamada Reafir, que tem essa função, entre outros nomes. E aqui nós mencionamos o NS1, que é da Waves, e o Effect Dehumor, que está disponível no Adobe Audition. O limiter, como o próprio nome indica, ele aplica um limite a um determinado sinal de áudio, limitando a potência de som. O limiter pode ser aplicado, por exemplo, na trilha sonora, para ela não ficar mais alta do que a voz, e também pode ser aplicado na master para que todo o episódio não ultrapasse uma determinada potência de som. Então é interessante para não ficar o áudio estourado no final e garantir uma qualidade em todo o episódio. Temos também o delay, que, como o próprio nome indica, ele recebe um sinal e o reproduz após alguns instantes, em milissegundos. É como se fosse o eco, né? Esse eco que vem em seguida é o sinal que a gente foi recebido inicialmente, reproduzido com um atraso de alguns segundos, né? Temos também o reverb, que seria a reverberação, que é a somatória de várias reflexões difusas, conhecidas como delays, com o som original, criando uma ambiência para o áudio de acordo com o tipo escolhido. E aqui nós temos, por exemplo, hall, plate, room, e entre outros, geralmente em inglês, mas que representaria, por exemplo, um quarto, uma caverna, uma sala grande, um concerto, enfim. Nós temos também o de-esser e o de-bass. Ambos trabalham basicamente com a mesma função, que é reduzir ou eliminar a excessiva proeminência de consoantes sibilantes. No caso do de-esser, ele vai remover ou reduzir os sons de S, Z, CH, J e SH, e o de-bass, os sons plosivos, que é o P e o B. Bom, depois que você fez a gravação, agora está na hora de pôr a mão na massa e começar o processo de edição do seu podcast. Então, a primeira coisa que você vai precisar fazer
é abrir o seu software de edição de áudio preferido. Aqui para essa videoaula a gente vai utilizar o Reaper, porque ele é um software bem completo e inclusive para você que está começando, você pode usar ele de maneira gratuita pela versão de teste. A diferença da versão de teste para a versão paga é que você, logo que abrir o software, vai aparecer uma janela mostrando, né, que o software ele não é gratuito e que ele precisa de uma licença e que você pode dar um suporte até para o desenvolvimento do programa, né, quando você adquire uma licença. E, inclusive, a licença do Reaper é uma das mais baratas em comparação a outros softwares pagos, mas basta esperar 5 segundos dessa janela e você já pode fechar. E aí você vai poder usufruir de todo o software sem nenhuma limitação. Esse é um dos motivos que eu acho bem interessante também o Reaper, além do preço da licença. Mas vamos lá. Primeira coisa, a gente precisa retomar o roteiro. Então, para este exercício, eu separei um trechinho do 8º episódio do podcast de Marte, que no caso é o relato número 3 sobre o Luxúria. Então, a gente vê aqui que temos um trecho de áudio, que no caso aqui a gente grava realmente como está aqui no texto, e a gente tem todo esse trecho aqui de áudio, e em seguida a gente tem uma trilha sonora com uma marcação de tempo já definida. E em seguida a gente já vai ter uma outra continuação. Então, eu fiz essa gravação e nesse momento eu escolhi um horário que aqui em casa é mais tranquilo, que é no período da noite, que não tem muito trânsito. Mesmo assim, eu fechei todas as janelas, fechei as portas, fechei o armário, fechei tudo que era possível para evitar o máximo de ruído possível e realmente poder ter uma ótima qualidade de captação. Porque quando você faz uma boa captação, você consegue fazer uma boa edição. Você consegue aproveitar bastante esse áudio, inclusive se dá algum problema aqui ou ali. Agora, se a captação ela não é bem feita, aí vai ser muito difícil salvar esse arquivo de áudio. Então, sempre tenha isso em mente e siga essas recomendações que eu compartilhei aqui com vocês. Então, eu vou pegar esses arquivos, eu vou estar aqui com o Reaper, né? Então eu vou abrir a pasta e eu preciso criar algumas tracks. Para você criar uma track no Reaper é muito simples, você tem 3 opções e aí você escolhe qual é mais fácil para você. A primeira delas é clicar aqui no menu de cima, no menu superior, em Track, no meu está em inglês, mas em português seria nova faixa, né? Faixa, e aí a gente clica aqui, nova faixa, e aqui já até aparece um comando que é a segunda opção. Se eu clicar aqui, ele vai criar uma track. Se a gente seguir aquele comando e apertar Ctrl e T, ele vai criar mais uma track. E é interessante também, para agilizar o trabalho, que se a gente clicar nessa área cinza aqui, toda essa área, 2 vezes com o botão esquerdo, a gente também cria uma nova track. Então são 3 opções para criar faixas ou tracks aqui no Reaper. Pois bem, eu vou deletar essa terceira, e a primeira, para a gente começar ter uma identidade do que é cada track, para a gente não se confundir, eu vou nomear ela para voz. E a segunda eu vou chamar de BGM, que é a trilha sonora. Então eu vou arrastar agora o áudio que eu gravei com o celular. E aqui é interessante porque quando você for captar o seu áudio no celular, dê preferência para captar ou em WAV ou em MP3. Se o seu celular tiver bastante armazenamento disponível, eu recomendo você utilizar a opção WAV, que é a waveform, né? Então é a forma de onda. Se não, você pode usar o formato MP3, que também é muito bom. Não é o melhor, mas ele mantém uma boa qualidade. Como foi um exemplo de teste, eu acabei já gravando em MP3 mesmo. Então, a gente tem esse áudio aqui, que a gente vai escutar um trechinho. Para escutar, basta selecionar onde você quiser e apertar barra de espaço. Depois desse encontro, acredito tê-la visto mais algumas vezes. Depois que ela foi embora, sem conseguirmos nos despedir e sem sequer ter indício. Então, aqui para a gente começar a se organizar e se orientar nessa faixa de áudio aqui, no que tem nesse arquivo de áudio, a gente pode fazer 2 coisas. A primeira é girar a bolinha do mouse para cima, que a gente vai conseguir aumentar e ter mais detalhes de como está o formato da onda. E se a gente jogar para baixo, a gente vai diminuir
E quando a gente diminui, a gente tem uma visualização mais macro de todas as nossas tracks, né? Então a gente consegue ver até o final do arquivo aqui. E aí, se a gente aumenta, a gente consegue ter mais detalhes, inclusive fazer pequenas modificações. Aqui está tendo essa divisão aqui em pequenas colunas, porque está ativado o modo de compasso, que é muito interessante para quando você está fazendo uma produção musical. Como a gente está trabalhando com podcast, a gente precisa realmente de uma precisão maior do que aquela que estava dividida em quadrados. Então a gente já consegue clicar bem em pontos bem mais específicos, né? Então a gente vai desativar essa linha aqui e utilizar. Pois bem, antes da gente começar a cortar o áudio, uma coisa que eu gosto de fazer, primeiramente, é vir aqui em Effects e nessa quadradinha aqui, nesse ícone, vai abrir uma janela chamando a opção de você incluir efeitos nessa trilha aqui específica, né, nessa faixa aqui de áudio. Então, eu vou pesquisar já diretamente o nome do plugin, que é o Reafir. Vou clicar aqui em All Plugins e aqui aparece a opção Reafir FTT, que é a junção de equalizador e processador dinâmico. Eu vou clicar em adicionar e ele vai abrir uma outra janela. Para a gente acessar o redutor de ruídos que vimos anteriormente, a gente vai precisar vir aqui em Subtract, que é a redução, e clicar em Automatically Build Noise Profile, ou seja, criar automaticamente um perfil de ruído desta faixa aqui que estamos ouvindo. Se tiver mais alguma faixa ativa, a gente pode clicar aqui no Mzinho, que é para mutar as demais faixas. No caso, essa em específico. E para mutar as demais faixas, eu posso simplesmente clicar aqui e deixar ela apenas como a solo, como a única que está sendo executada, né, reproduzida. Pois bem, então, vejam aqui que é um outro detalhe importante. Eu sempre deixo um intervalo aqui de silêncio apenas para captar a ambiência da sala onde eu estou, ou do quarto, enfim, do local de gravação, exatamente para facilitar esse processo de detecção e criação de perfil aqui do ruído sonoro. E até eu diria que aqui é um intervalo pequeno, né, para fazer esse perfil. Eu geralmente deixo uns 10 segundos, assim, acho que são suficientes. Aqui tem um pouquinho menos, mas para essa atividade vai ser tranquilo. Então eu vou clicar em Play e automaticamente vai começar a gerar aqui um gráfico. Ó, quando a gente clica e deixa passar, inclusive quando começa a ter a voz, ele vai continuar criando um gráfico e modificando o gráfico. Não é isso que a gente quer. Então, se acontecer isso com você, basta você clicar aqui em Reset e dar o play novamente, lá do início. Aí, na verdade, Reset e clicar aqui de novo para ir para baixo e ele fazer de novo o gráfico. Então, eu já fiz só um trechinho aqui para detectar o básico. Ele já fez essa pequena onda aqui, esse pequeno gráfico. Eu vou desativar para ele não continuar criando e identificando, né, o perfil de ruído. E agora a gente vai poder ouvir mais ou menos o trecho aqui de som para começar a ver onde a gente pode aumentar ou diminuir de acordo com o ruído. Acredito tê-la visto mais algumas. Depois desse encontro, acredito tê-la visto mais algumas vezes. Quando a gente coloca a opção de segurar o Ctrl e o botão esquerdo no mouse, a gente pode aumentar esse gráfico ou reduzir, clicando arrastando para baixo ou arrastando para cima, né? Quando a gente passa demais, a voz começa a ficar metalizada. Vamos ouvir aqui para ver como é o resultado. Acredito tê-la visto mais algumas vezes. Depois desse encontro, acredito tê-la visto. E sem sequer ter indícios se estava. E sem sequer ter indícios. É interessante notar que tudo que estiver abaixo dessa linha vermelha vai ser cortado. E como a gente pode ver aqui, sem sequer. Essa linha amarela é onde é o volume que está sendo atingido. Então, se a gente coloca essa linha vermelha acima do amarelo, a gente vai obter silêncio. Então, também não é isso que a gente quer
para este exemplo, né, para este caso e para os nossos episódios. Então eu vou aumentar só um pouquinho para também não deixar metalizado, e o perfil, né, de redução de ruídos já vai estar habilitado para essa faixa. E a gente vai fazer o mesmo para outras faixas de voz, caso tenha outras pessoas que tenham participado do episódio. Bom, então agora a gente vai para o segundo processo, que é o de corte, que é o primeiro corte, que é a decupagem. Então a gente vai ouvir aqui esse áudio e vai ver o que dá para cortar e o que não dá para cortar. Como a gente percebeu logo no começo, essa primeira parte está sendo repetida aqui porque eu acabei me atrapalhando na leitura. Então, só para confirmar para vocês, vamos ouvir mais uma vez. Depois desse encontro, acredito tê-la visto mais algumas vezes. Depois desse encontro, acredito tê-la visto mais algumas vezes. Então, como a gente sabe que esse trecho aqui, e aqui para fazer essa seleção basta clicar com o botão esquerdo, segurar e arrastar, como é habitual em qualquer sistema operacional para a gente selecionar arquivos numa pasta, ou selecionar um texto no Word, na internet, enfim. Então, não tem segredo, é muito próximo, assim, com o que a gente já utiliza no computador mesmo. Então, a gente pode selecionar esse trecho aqui, e esse trecho é o que a gente vai querer cortar. Para isso, a gente pode clicar aqui no começo dele e apertar S. O S vai fazer um corte, como a gente pode ver aqui, ó, no áudio. E aí a gente pode ver aqui no final e clicar S de novo. E aí ele vai gerar um bloco separado, que a gente pode inclusive arrastar para baixo. Mas não é o caso, a gente vai querer deletar. Então, para deletar, basta apertar a tecla Delete. Essa aqui que está sobrando, também vou deletar. E agora a gente pode, por exemplo, arrastar tudo isso aqui para frente. Uma outra opção que a gente pode fazer também, para não ficar tendo que arrastar várias coisas, é fazer o seguinte: a gente pode clicar aqui uma vez e vai aparecer dois quadradinhos aqui ligados, né, pintados, e o ícone todo esverdeado. Então, essa primeira opção é a que a gente pode, por exemplo, deletar aqui, e tudo que está aqui nessa track para frente vai ser puxado para esse espaço aqui que foi removido. Então, se a gente fizer, por exemplo, aqui, tudo que tiver daqui para cá vai ser empurrado, né, para até ocupar esse espaço aqui. Então, ó, tudo isso foi empurrado para frente. E isso foi mantido porque não foi nada selecionado, né, nessa região. Tem a outra opção aqui desse ícone, que é clicar mais uma vez, e tudo que a gente clicar aqui vai ser puxado em todas as tracks. Isso aqui é um problema, dependendo do que a gente estiver editando, porque às vezes vai estar sincronizado já uma trilha sonora, um efeito sonoro, e se isso aqui estiver ativado e a gente deletar, tudo pode ficar fora do lugar, e aí vai ser um trabalhão para reorganizar, ou de repente a gente pode até não perceber isso e só ver isso no final do processo, então não vai dar para voltar. Então tem que ficar bastante atento com essa ferramenta, que é muito útil, mas também pode dar um trabalhão, né? Um grande problema, dependendo de como a gente utiliza ela, né? Então, o que eu vou fazer aqui é ouvir esse áudio inteiro e ir cortando de acordo com o que eu procuro para o meu episódio. Para não ficar muito extenso, eu vou agilizar aqui essa parte do vídeo e aí a gente se encontra quando eu tiver finalizado essa etapa.
Bom, então eu já fiz aqui alguns cortes que me pareceram suficientes para esse episódio e para esse áudio. Agora a gente vai retomar aquele roteiro que a gente estava aqui e vamos identificar aonde que vai entrar essa trilha sonora. Então, tá aqui, né? Para completar depois de algum tempo. Então, eu vou tentar procurar essa parte aqui lá no trecho. Eu poderia, inclusive, já ter feito isso, mas vou fazer aqui com vocês. E aí, em seguida, vai entrar essa trilha sonora aqui. Então, eu vou pegar a trilha sonora para já deixar aqui anexado, numa outra faixa, no caso. E uma coisa que é bem interessante no Reaper é que a gente pode, por exemplo, clicar aqui com o botão direito e clicar em Track Color. E aí a gente pode, por exemplo, clicar em Custom Color, que é para poder escolher uma cor para essa faixa, uma cor específica, uma cor aleatória, uma única cor e uma cor padrão, né, que seria esse cinza. Essa opção de uma única cor é para quando a gente seleciona mais de uma faixa. A gente pode clicar, por exemplo, aqui, Random Color, Track Color, né? Então aí a gente vem aqui em One Random Color, e aí as duas têm a mesma cor. Para facilitar, na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui uma cor aleatória. Esse verde está um pouquinho forte. E esse aqui agora ficou os dois da mesma cor. Então eu vou fazer o seguinte, vou clicar em Custom. Esse aqui está laranja, então eu vou deixar esse aqui um verde meio claro aqui. Pronto. E a gente consegue identificar melhor o que é cada coisa. E aí agora a gente vai procurar aqui no trecho como que tá. Então tem mais ou menos 1, 2, 3, 4. Seria mais ou menos o quarto parágrafo, deve estar por aqui. Bom, então eu identifiquei que é aqui. E aí a gente pode utilizar aquele recurso de empurrar todos os blocos ou puxar e clicar apenas nesse aqui e todos os demais vão ser empurrados. Isso aqui também é uma ferramenta muito interessante para fazer esse tipo de ação. E uma coisa interessante que eu acabei não mencionando, que é a seguinte, vamos supor que eu tenha feito esse corte aqui, nesse momento de edição. E aqui, em alguns softwares, a gente não conseguiria recuperar esse áudio, teria que, né, reverter a ação, enfim. No Reaper é bem interessante porque basta clicar no final do bloco e a gente pode restaurar o trecho que a gente cortou sem querer. E isso para qualquer bloco. Inclusive, se eu clicar aqui, vai ser uma ação, né, que eu teria feito, que eu já tinha feito, que era cortar. E aí tem essa opção aqui. E tem essa também de, por exemplo, acertar o ponto que a gente quer. Basta clicando aqui no meio. Pois bem, então eu vou agora colocar essa trilha sonora aqui. Vou empurrar mais um pouco aqui. E aí agora a gente vai ouvir. O meu receio é que essa trilha vai estar muito alta, então eu tinha clicado aqui para baixar um pouco a voz enquanto eu ouvia para fazer os cortes. Então eu vou deixar ela no volume normal e vamos ouvir aqui como que tá, e conforme a música tiver eu vou abaixando esse knob aqui, esse botãozinho para baixo para diminuir e para cima para aumentar. Então vamos lá. Seu desenho e o potinho que a Marjorie me presenteou. Uma coisa que a gente pode fazer aqui também é clicar no começo aqui da ponta dessa faixa, desse bloco, e clicar aqui quando fizer esse arco e arrastar. E aqui a gente vai fazer um fade in, que é uma transição suave para entrar esse áudio, e aqui um fade out, que é para fechar esse áudio, né? Começar a fazer uma suavização para silenciar. E aí a gente vai conseguir ter uma transição da voz para a música. E o potinho que a Marjorie me presenteou. Pensando hoje, a partir de algumas leituras... Aqui eu vou fazer também uma outra transição. Pensando hoje, a partir de algumas leituras, os motivos pelos quais as pessoas se deslocam são inúmeros. E eu também vou fazer um volume aqui, um ajuste para todo esse bloco de música, para diminuir por padrão o volume dele. Porque olha como que está a situação aqui desse botão, né? Já está lá embaixo. Então eu vou deixar ele normal
e vou clicar aqui para diminuir toda a faixa. Pensando hoje, a partir de algumas leituras, os motivos pelos quais as pessoas se deslocam são inúmeros e carregam consigo uma carga simbólica complexa frente ao contexto histórico, político. Uma outra opção também é a gente voltar para cima aqui, clicar 2 vezes nesse arquivo e a gente pode definir o volume dele, desse bloco aqui. E se a gente tiver cortado, por exemplo, esse aqui, eu vou estar definindo apenas esse bloco, então tem que tomar um pouco de cuidado. Como a música está inteira, então serve aqui para esse caso. Eu vou diminuir aqui em menos 12 dBs, vamos ver como fica. Menos 16, deixa eu ver. Tem outros métodos mais fáceis, mas para mostrar para vocês que tem essa opção, ela é bem prática e interessante, inclusive para quando está começando. E aí eu vou aqui, ó, só diminuir mais um pouquinho. E aí agora acho que isso está suficiente. Pensando hoje, a partir de algumas leituras, os motivos pelos quais as pessoas se deslocam. Como a gente não quer a música inteira, apesar de ter colocado essa marcação já específica na música, eu estou achando ela muito longa, então eu vou só clicar aqui para cortar e fazer um outro fade out na música. Pensando hoje, a partir de algumas leituras, os motivos pelos quais as pessoas se deslocam são inúmeros. Então, nós inserimos aqui o áudio da voz, colocamos uma trilha sonora e agora a gente vai finalizar a edição da voz. Então, eu vou deixar aqui em solo de novo, vou começar daqui mesmo, vou clicar em Effects, Adicionar, e aí eu vou procurar agora um equalizador. O próprio Reaper tem um equalizador que é muito bom, eu vou adicionar ele, que pode, tanto como eu disse, clicar aqui no botão, ou 2 vezes aqui no nome do plugin que a gente quer, né? E aí, para uma edição, um tratamento de áudio, né, usando o equalizador para voz, geralmente eu gosto de fazer o seguinte. E carregam consigo uma carga simbólica. Eu gosto de diminuir um pouco a frequência desses graves aqui mais altos e desses agudos, fazendo esses 2 arcos aqui no E carregam consigo uma carga simbólica complexa frente ao contexto histórico, político. Porque daí eu já consigo remover alguns ruídos que estão nessa espectro mais agudo, inclusive alguns outros que estão no grave. Além do equalizador, um outro plugin que eu acho fundamental de ser utilizado é o compressor. Como nós vimos, o compressor vai igualar e deixar bem equilibrado as faixas mais altas e mais baixas. Então, quando tiver bastante volume, ele vai reduzir, e quando tiver pouco volume, ele vai aumentar. E eu gosto de usar bastante esse Rough Rider, que é um aplicativo gratuito, né? Um plugin gratuito que pode ser facilmente encontrado e baixado, mas eu vou deixar na descrição para facilitar para vocês. E aí, no caso, em outro momento, eu explico como fazer a instalação de um plugin em um outro vídeo, para não deixar essa videoaula muito extensa. Então, o compressor, ele tem uma série de parâmetros, mas para deixar bem simplificado, a gente vai ter o ratio, que é a proporção de quanto a gente quer que ele aplique nessa compressão, a sensibilidade, que ele vai começar a funcionar, né, que também é conhecido como threshold, que é o limite, o make-up, que é a recuperação. Depois que ele fizer esse processo, a gente pode aumentar um pouco o volume da faixa de som que a gente está trabalhando. O ataque é quando ele vai começar a fazer esse processo de compressão, e o release é quanto tempo ele vai soltar esse efeito, digamos assim. E aí também tem, aqui no caso, ele oferece outras opções como mix, output level, que nós não vamos tratar aqui nessa videoaula. Mas, para simplificar, o que eu gosto bastante, que eu acabo também seguindo uma recomendação compartilhada por muitas outras pessoas, é para voz deixar entre 3 e 4 a proporção, e a sensibilidade deixar de 10 a 18, dependendo
de como estiver a qualidade do seu áudio ou o volume, né, que você estiver trabalhando. Então, vamos deixar aqui rolando um pouco para ver se é isso mesmo que a gente está querendo. E carregam consigo uma carga simbólica complexa frente ao contexto histórico, político e econômico que vivem. O propósito aqui não é o de romantizar a situação dessas pessoas e da condição... Eu vou deixar em menos 18 e acredito que para uma edição básica está o suficiente. Além disso, a gente poderia inclusive adicionar outros plugins, inclusive esse de redução de ruído, um pouco mais profissional, que também é gratuito. Tem um outro aqui também que é muito interessante, que é o de Noiser Classic, que também é muito efetivo e tem uma perspectiva, né? Ele tem uma que é o de Noiser Classic, ele tem até uma apresentação visual um pouco mais palatável, digamos assim, do que o Reafir, mas os dois funcionam muito bem. E a gente poderia até colocar um delay, um reverb, entre outras possibilidades aqui para melhorar essa qualidade de áudio, enfim. Mas para o exemplo dessa videoaula, a gente vai parar por aqui. Acho que já deu para ter uma noção de como cortar, como incluir faixas de som nessa, né, criar uma faixa, colocar o som em cada uma das faixas, cortar, fazer as transições, colocar os efeitos. E aí, para a gente poder ter esse áudio renderizado, a gente vai clicar em Ctrl Alt R, vai aparecer essa janela, Render to File. A gente pode selecionar uma pasta e eu vou selecionar o próprio desktop, que eu acho que não está aqui, então eu vou ver aqui, procurar adicionar diretório, né, que é o Browse Directory, área de trabalho. Vou dar um nome para essa faixa, que é áudio exemplo. Para facilitar e reconhecer, eu vou colocar PROAC videoaula áudio de exemplo. Eu vou deixar aqui 44,10, né, 1 no caso, 44.100 Hz ou 44,1 kHz. Vou deixar aqui em estéreo 192. Na verdade, eu vou, em vez de WAV, eu vou colocar MP3, que daí já é a exportação final e é um arquivo mais leve, porque se a gente está trabalhando com podcasts, a gente quer que o ouvinte consiga baixar o nosso arquivo de áudio sem muita dificuldade. Então é interessante ter um áudio com muita qualidade, mas que também não seja muito pesado. E geralmente o recomendável para podcasts é 192, 128 ou até 96. Então eu vou colocar aqui 128, que é uma qualidade intermediária, mas que também é um bitrate, né, intermediário, mas que tem bastante qualidade, né, não perde essa qualidade. E aí agora eu vou colocar aqui em Render One File. Ele vai abrir essa outra janela mostrando o procedimento. Pode demorar bastante no seu ou ser muito rápido. Como é um arquivo curto, ele foi bem rápido e ele já finalizou. Eu vou clicar em Close e aí agora eu tenho a possibilidade de acessar esse arquivo aqui na pasta, no caso aqui no desktop. Depois desse encontro, acredito tê-la visto mais algumas vezes. Depois que ela foi embora, sem conseguirmos do meu vizinho Luxu. Para completar, depois e aqui seria tá o muito áudio. guardo, Vamos colocar onde eu fiz um pequeno erro aqui, falha no engano, que eu acabei renderizando com o solo selecionado. Então, vou só fazer o mesmo processo e vou clicar para substituir, né, overwrite, write. Vai fazer o mesmo processo de renderização. E vamos clicar em Close. Agora sim temos o som, a música. Os motivos pelos quais as pessoas... E aqui nós temos o áudio pronto para ser distribuído, né, e divulgado. Bom, agora que você terminou a edição e renderizou o arquivo final, a gente pode ir para a última etapa, que é a de distribuição. E aí é interessante, como a gente fez lá no processo de edição, fazer aqui também, separar os arquivos que são necessários para esse procedimento. E a primeira coisa é ter a arte de capa em mãos.
E para isso você vai precisar elaborar e definir se os seus episódios vão ter apenas a arte de capa do canal ou se cada episódio vai ter uma arte específica ou de repente uma temporada tem uma identidade visual própria, enfim. Então você vai ter essa imagem, esse arquivo de imagem, você vai deixar ele separadinho, depois você vai separar o arquivo de áudio e de repente você já pode juntar a descrição do feed, a descrição que você vai colocar nos posts nas redes sociais, como Instagram, Twitter, Facebook. E aí, por fim, você vai lá no Spotify for Podcasters ou a plataforma de distribuição que você preferir e vai fazer o seguinte, no caso do Spotify for Podcasters. Você vai criar uma conta, vai daí ter esse espaço, né, do canal com as informações, né, de como está a sua audiência. Vai clicar aqui na parte de cima, ao lado de configurações, em novo episódio. Como eu já cliquei, ele vai aparecer apenas uma janela para selecionar um arquivo de áudio. Eu selecionei um, cancelei. O formulário ficou aqui aparecendo tranquilo. Mas eu poderia clicar aqui de novo e ir para a pasta, né? No caso, a gente tinha deixado aqui na área de trabalho. Então, eu vou fazer o upload deste arquivo agora. Eu vou colocar, por exemplo, um título do episódio. Então, sei lá, PROAC, videoaula, produção e edição de podcasts. Eu vou fazer uma descrição, por exemplo, este é um episódio que foi produzido durante a videoaula sobre produção e edição de podcasts. E é interessante porque daí a gente já vai trabalhando com as palavras-chave, né? Que tem aqui produção e edição de podcasts, tem também na descrição e assim por diante. E aí a gente vai colocar, por exemplo, uma hashtag, né? PROAC, hashtag edição, hashtag produção, podcast. São alguns exemplos. Então podemos, por exemplo, colocar um link aqui. Vou colocar o link, o acesso para o Linktree do podcast. Então eu já selecionei, coloquei aqui para ele saber que tudo isso aqui é clicável, né? Esse texto. Vamos supor que essa seja a descrição do episódio. A gente pode selecionar a data de publicação para uma data anterior, para agora ou para uma data posterior. Temos as enquetes, caixas de pergunta e aqui é uma questão opcional. Por padrão, o Spotify já vai identificar e todos os agregadores vão identificar qual é a temporada e o episódio. Mas, por exemplo, você produziu 10 episódios que estão na primeira temporada e agora você resolveu fazer uma nova temporada ou começar a adotar a abordagem de temporadas, né, de publicação, de frequência em temporadas no seu canal. Então aí você vai colocar aqui, por exemplo, o número 2 e ele já vai identificar que o número do episódio é 1, mas se você quiser confirmar, você pode colocar 1. A partir disso, o próximo episódio ele já vai identificar que está na segunda temporada e que é o segundo episódio. Então você não precisa, por exemplo, atualizar esse número. E nem esse, né? Quando você, por exemplo, for para a terceira temporada, aí novamente você faz esse processo de colocar terceira temporada e episódio número 1. Você pode colocar o tipo do episódio e, por fim, se é um conteúdo limpo ou explícito. Aqui você pode clicar para enviar uma arte para este episódio específico ou deixar como é a arte do canal. Eu vou deixar a arte de capa do canal mesmo. E aí, para publicar, eu apenas clico neste botão aqui em cima, publicar agora. Ou eu posso deixar esse episódio aqui como um rascunho, voltar nele, fazer algumas alterações e depois finalmente publicar. E finalmente você terá o seu episódio publicado. Depois que fizer esse processo de clicar no publicar agora, esse episódio ele vai começar a ser distribuído. Se é o primeiro episódio do seu canal e o seu canal está começando agora, talvez esse processo leve um tempo. Então é interessante você sempre conferir, seja um canal novo ou um canal que já está ativo há bastante tempo, é sempre importante você conferir se o seu episódio está sendo distribuído nas plataformas que você deseja. No caso do Spotify for Podcasters, eu acredito que siga a mesma política do Anchor, que é distribuir para o Cashbox, para o Spotify, para o próprio Anchor, e basicamente são esses três.
Agora, por exemplo, se você utiliza o SoundCloud ele vai distribuir para outros agregadores, inclusive para o próprio SoundCloud. Então, se você quiser que o seu episódio esteja no SoundCloud, você vai ter que procurar um jeito de inserir por RSS, que é um link que vai estar disponível lá nas configurações do seu canal, e colocar, por exemplo, no SoundCloud ou inclusive na Apple, no iTunes. Então, alguns serviços, como por exemplo o Anchor, ele não distribui para o iTunes. Acho que muito dificilmente isso acontece. Você tem que ir lá manualmente no iTunes, fazer um cadastro, colocar o RSS e colocar a informação do seu canal, o título, o link, a arte de capa, entre outros dados para que ele seja processado, e também vai levar um tempo para poder entrar no iTunes. E depois que isso estiver finalizado, você vai poder divulgar o link para todas as pessoas ouvirem, seja no Spotify, seja no Anchor, seja no SoundCloud, no YouTube, onde quer que você queira, e também nas redes sociais. Então, é isso. Todas as referências deste episódio e tudo que foi mencionado aqui, inclusive de plugins, vai estar na descrição. Agradeço por você ter acompanhado até aqui. Espero que você tenha bom proveito, faça ótimos episódios, e se quiser compartilhar os seus episódios, o seu canal comigo, basta mandar uma mensagem para mim, seja por e-mail ou me acompanhar aí nas redes sociais, que está aí o Linktree para você acessar. Então, muito obrigado e até mais.